Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor Deus nos dá. Alegramos-nos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, pois através das cartas que recebemos, percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. E hoje eu quero registrar as palavras que vêm de um irmão da cidade de Novas Russas, no estado do Ceará. Essa é a parte da sua mensagem. Sou ouvinte do Através da Bíblia, cujas mensagens têm me dado força, encorajamento e aumentado a minha fé. Eu andava muito triste, buscando respostas para minha angústia, quando comecei a ouvir o programa e foi uma bênção. Restaurou a minha alma. Sou novo convertido e tenho dificuldades em vários assuntos, mas as mensagens da Palavra de Deus têm me ajudado o meu crescer na minha fé. Querido amigo, Deus te abençoe a se firmar cada vez mais na vida cristã. Nós queremos te dar uma palavra de encorajamento. De fato, temos pedido a Deus que use o que aqui é tratado, o que nós temos transmitindo, para moldar o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Assim, nós temos recebido essa carta, nós também gostaríamos de receber outras cartas. Escreva-nos então e compartilhe suas experiências conosco. Agora eu quero te convidar para aquele momento especial em que elevamos os nossos pensamentos para falarmos com Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tua companhia amorosa. Pedimos-te, Pai, que nos dirija pelo teu Espírito durante esse período de estudo, para que a tua palavra seja entendida e possa ser aplicada por nós. Te pedimos, oramos e louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, relembrando o que temos estudado até agora, é importante para a fixação do seu conteúdo repetirmos mais uma vez a divisão básica do Evangelho de Mateus. Então veja só, além da introdução no capítulo 1, temos a infância de Jesus no capítulo 2, o ano de preparação no capítulo 3:1 até 4:11, o ano de popularidade que vai de Mateus 4:12 a 13:58. Depois temos ainda o ano da paixão, de 14:1 até 27:66, e finalmente a vida ressurreta no capítulo 28, todos os 20 versículos do capítulo 28 de Mateus. No ano de popularidade, que temos estudado nesses programas, cujo conteúdo vai de 4:12 até 13:58, nós já dissemos uma vez, e vamos repetir então agora, que nós temos 6 divisões nesse ano de popularidade. 4:12 até o versículo 25, isso é, todo o restante do capítulo 4, depois da tentação de Jesus, nós temos um subtítulo chamado A Expansão do Reino, onde vimos o início do ministério público de Jesus. Em segundo lugar, do capítulo 5, versículo 1 até 7:29, isso é, capítulo 5, 6 e 7, nós temos os estatutos do reino, onde temos o Sermão do Monte, que nós já estudamos. Do capítulo 8:1 até 9:38, as evidências do reino, onde encontramos 10 milagres do Senhor Jesus. Do capítulo 10:1 até o 42, isso é todo o capítulo 10, os embaixadores do reino, com orientações de Jesus sobre o discipulado. Do capítulo 11 e capítulo 12, isso é, capítulo 11:1 até 12:50, nós temos os embaraços do reino, isso é, a oposição levantada contra o Senhor Jesus. E, finalmente, a 6ª divisão desse ano de popularidade, capítulo 13:1
até 58, isso é todo o capítulo 13, os exemplos do reino com as parábolas que ilustram o significado do reino de Deus. Muito bem, nesse programa temos um desafio especial. Diante da grande importância do conteúdo, nós vamos estudar, de um modo geral, como um resumo, como um sumário, todo o conteúdo do Sermão do Monte, que nós temos denominado de Os Estatutos do Reino. Como você sabe, o texto se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, capítulo 7, até o versículo 29. Mas você tem que saber também que eles não foram pronunciados de uma só vez. Mateus fez o seguinte, ele compilou diversas ocasiões em que Jesus falou e formou então esse primeiro bloco de ensinos dentro do seu evangelho. Como já dissemos anteriormente, essas palavras de Jesus foram dirigidas aos seus discípulos, isto é, aqueles que já tinham aceitado o seu senhorio e o reinado de Jesus sobre suas vidas, tornando-se assim servos e súditos do reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, essas palavras foram dirigidas a alguns que pensavam que eram súditos, mas, ao mesmo tempo, estavam enganados. Por quê? Porque praticavam iniquidade e um dia eles seriam definitivamente lançados da presença do Senhor Jesus, conforme nós lemos no capítulo 7, versículos 21 a 23, quando Jesus lhes dirá explicitamente: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Mas quais são os pontos que nós devemos destacar no estudo do Sermão do Monte? Olhando o Sermão do Monte de um modo geral, quais são esses pontos de destaque? Como podemos selecionar as passagens importantes que demonstram de modo claro a importância dessa coleção de palavras do Senhor Jesus? Muito bem, temos que inicialmente perceber que a riqueza do material que compõe essa coletânea de ditos de Jesus é tão grande que todos os cristãos verdadeiramente famintos e sedentos de conhecer melhor a palavra de Deus, que revela o que ele pensa, deveriam memorizar esse conteúdo nos seus corações e mentes, sabendo que eles podem transformar os seus pensamentos e os seus comportamentos. Então, o grande desafio para nós é irmos memorizando paulatinamente todo esse Sermão do Monte. Nessas passagens, por exemplo, encontramos descrições, encontramos declarações, decretos, desafios, demandas. A profundidade do Sermão do Monte é tão grande que ela se dá por ser um bloco de ensinos que exige uma prática exterior, mas que provém de uma motivação interior. Lembre-se que nós temos falado que o que Deus valoriza mais é o nosso interior. Mas também por ele ser um chamado, um convite ao arrependimento, à obediência e à fé, o Sermão do Monte, então, deve ser estudado e deve ser memorizado por cada um de nós. Então, diante dessas considerações, que com certeza não podem ser deixadas de fazer para quem vai iniciar o estudo do Sermão do Monte, só nos resta agora destacar os textos que nos auxiliam a resumir esse maravilhoso conteúdo eterno. Eu quero propor para você que nós tenhamos 7 pontos de destaque em todo o Sermão do Monte. Em primeiro lugar, eu queria destacar um bloco que nós temos chamado normalmente de bem-aventuranças, mas que nós aqui no programa já temos denominado como características do reino, isto é uma síntese do Sermão do Monte. Essas características do cidadão do reino, essas chamadas bem-aventuranças, elas são um resumo de todo o Sermão do Monte. Então vamos observar alguns detalhes importantes com relação a esses versículos do capítulo 5, 13 a 12. Enquanto o Sermão do Monte, veja só, é o resumo da vida cristã, as bem-aventuranças ou as características do cidadão do reino são o resumo do Sermão do Monte. Essa expressão bem-aventurança, usada 9 vezes nesses versos iniciais, ela tem significado felicidade celeste, isso é, felicidade ou alegria que é fruto do Espírito e que independe das circunstâncias.
Um outro destaque com relação a esse grupo de versículos é que nós temos que considerar em relação a essas características é que todas elas são para todos os verdadeiros súditos do reino. Isso é, não são apenas algumas características para alguns cristãos, são todas elas para todos aqueles que são verdadeiramente súditos do reino. E em quarto lugar, não temos nessas bem-aventuranças ou nessas características tendências naturais, nada tendo a ver com a índole ou com o temperamento do indivíduo. Ao contrário, elas são manifestações sobrenaturais da graça de Deus em nossas vidas. E elas são produzidas pelo Espírito Santo, diante da nossa abertura à sua ação amorosa e poderosa em nós. Então, a pergunta que se faz agora é, você se lembra do significado de cada uma delas? Vamos então recordar para que você possa colocá-las em prática no seu viver diário. Primeira delas, ser pobre de espírito. Significa o quê? Reconhecer a nossa incapacidade de salvar-nos. Então, dependendo completamente, eu e você, dependendo completamente da graça de Deus, é o passo que nos leva à salvação. Em segundo lugar, chorar é o profundo arrependimento pelos nossos pecados que nós mesmos cometemos, pois eles ferem o coração de Deus. É arrepender-se pelos nossos próprios pecados e também por aqueles pecados que outros cometeram, mas que ofendem também o coração de Deus. Em terceiro lugar, ser manso significa o quê? Entregar completamente a vida a Deus. É reconhecer que não é nada meu, que eu não tenho nada, que nós não temos nada. Tudo é de Deus. Ser manso é servir. Só Ele tem direito. O nosso direito é trabalhar, é servir as pessoas. Ter fome e sede de justiça, em quarto lugar, é desejar ansiosamente ser semelhante a Jesus Cristo. Por quê? Porque ele era justo, então é desejar agir de modo justo e reto, como Jesus agiu. Em quinto lugar, ser misericordioso é repassar o perdão que Deus nos deu àqueles que nos ofendem. Isso é, diante da misericórdia divina, nós devemos agir misericordiosamente para com todos. Em sexto lugar, uma outra característica do cidadão do reino é ser limpo de coração. Significa ser sincero, transparente, ter um desejo só, falar com um só sentido, com uma só motivação. Isso é, ter consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Em sétimo lugar, ser pacificador. Significa ter um caráter de um promotor da paz. Isso é, promover a paz entre Deus e os homens e entre os homens e os homens. Só aquele que já se reconciliou com Deus tem essa possibilidade de ser um promotor da paz. E, finalmente, a última característica desses primeiros 12 versículos do capítulo 5 de Mateus é ser perseguido e injuriado. Significa o quê? Significa que eu e você devemos ter uma vida tão correta que, pelo padrão de nossas vidas, de vida justa, nós vamos condenar o mundo só pelo nosso viver, pelo nosso comportamento, pela nossa característica, provocando então no mundo uma rejeição e aí a perseguição à nossa existência. Na verdade, querido amigo, essas características não podem se tornar uma lei para nós e também não podem ser um meio de conquistarmos a salvação, de jeito nenhum, de forma alguma. Essas características descrevem a condição interior do súdito do rei e nos prometem bênçãos espirituais e celestiais. Que nos abramos à ação do Espírito Santo em nós, pois o seu desejo é fazer-nos produzir o fruto que glorifica e honra o nosso Deus. Muito bem, qual é o segundo destaque que devemos fazer no Sermão do Monte? Eu quero destacar agora o conceito que Jesus expõe em Mateus 5, versículo 20, quando ele afirmou que a nossa justiça deveria exceder em muito a dos escribas e fariseus. Vamos entender bem esse texto.
O cidadão do reino eterno, deve viver acima do nível da obediência formal, da obediência legalista, que valoriza apenas a letra da lei. O cidadão do reino eterno, ele deve viver discernindo o sentido das ordenanças, dos princípios divinos. O cidadão do reino, com a ajuda do Espírito Santo, entenderá a razão da ordem e, capacitado pelo próprio Espírito, obedecerá com a motivação correta, isso é, obedecerá para glorificar a Deus. O cidadão do reino sabe que não é com a sua justiça própria que superará a justiça dos religiosos, e por isso procurará a justificação em Cristo, vivendo por meio da graça pela ação do Espírito Santo. Muito bem, agora um terceiro destaque no Sermão do Monte. O Sermão do Monte destaca, a partir do capítulo 5, versículo 21 em diante, as comparações que o Senhor Jesus fez entre a maneira de entender dos escribas e fariseus e a sua maneira de interpretar os mandamentos. Quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, ele estava explicando e exemplificando o que era excederem muito a justiça dos religiosos, pois essa justiça é para ser vista pelos homens. Mas, na verdade, Jesus está dizendo que Deus se importa muito mais com o que vai no nosso interior, com o que vai no nosso coração, do que com aquilo que as pessoas veem. Deus valoriza a nossa motivação mais do que a nossa ação. Esse é o terceiro destaque que podemos fazer no Sermão do Monte. O quarto destaque que eu gostaria de fazer, gostaria que você estivesse acompanhando, exatamente se dá no capítulo 6. Eu queria que você então prestasse atenção nesse quarto destaque, que também traz algumas reflexões muito importantes. Do versículo 1 desse capítulo, do capítulo 6, é um resumo dos versículos 2 até o 18, onde Jesus nos orienta sobre a ajuda aos necessitados, sobre a prática da oração e também sobre a prática do jejum. Quando Jesus diz lá no versículo 1, guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, doutra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste, Jesus estava nos ensinando sobre esse fator importante, essa nossa motivação. A pergunta a ser respondida é, com que motivação eu faço o que faço? Com que motivação você faz o que você faz? O dar esmola, o orar, o jejuar, eram as três principais práticas da piedade judaica daqueles dias, e eram exigências da lei. Os religiosos, então, procuravam obedecer apenas a letra da lei, sem ter a motivação, sem ter o interior correto. Então, Jesus, referindo-se a essas três práticas, estabelece um contraste entre os atos piedosos, isso é, a justiça, a nossa própria justiça, para serem vistos pelos homens, e fazer esses mesmos atos piedosos para serem vistos apenas por Deus, para a glória de Deus, com a motivação correta, com o coração puro. Querido amigo, se você fizer qualquer ato de culto com a motivação incorreta, com egoísmo ou com orgulho no seu coração, pode estar certo que Deus não o receberá. Você terá apenas o aplauso humano. Responda sinceramente. Quando você cultua a Deus, qual é a motivação do seu coração? Eu vou lhe dar 3 alternativas. Letra A. Cultua para obter méritos diante de Deus e assim obter as suas bênçãos? Letra B. Cultua para cumprir com as suas obrigações e assim demonstrar aos seus irmãos da igreja que você é um fiel comprometido? Letra C. Cultua para demonstrar o seu amor e através da sua prática glorificar a Deus? Seja sincero. Agora, você está diante de Deus. E eu espero honestamente que a sua resposta tenha sido a letra C. Faça tudo por amor a Deus, tenha atitudes que glorifiquem o santo nome do Senhor. Na verdade, tenha atitudes tais que em sua vida o nome de Deus seja santificado. Quinto destaque no Sermão do Monte, e é esse um dos pedidos que o nome do Senhor seja santificado, da oração do Pai Nosso.
E em relação a essa oração, que devemos destacar então, em quinto lugar, uma passagem do Sermão do Monte. Essas expressões não podem ser apenas um amontoado de palavras memorizadas. Sem a devida atenção, sem que tenhamos intenção de dizer com o coração aquilo que os nossos lábios estão pronunciando. Nessa oração, Jesus está mostrando tudo o que pedimos deve ter base nessas primeiras frases. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como é feita no céu. Quando pedimos o pão diário, quando pedimos o perdão das nossas dívidas, isso é, dos nossos pecados, quando pedimos para que Ele não nos deixe cair em tentação, quando pedimos que Ele nos livre do maligno, na verdade estamos santificando o nome de Deus. Estamos reconhecendo a sua soberania e o seu poder. Estamos pedindo a implantação do seu reino aqui no mundo e especificamente em nossas vidas. E estamos nos submetendo à sua vontade que é boa, agradável e perfeita. Então, querido amigo, essa oração modelo dada por Jesus serve de parâmetro para a nossa expressão diante de Deus. Não deve ser e não deve se tornar uma memorização e uma recitação fria e sem sentido. Uma reza, apenas para cumprirmos uma parte ritual do culto. Não. Ao nos colocarmos diante de Deus em oração, Deus quer estabelecer uma intimidade conosco. Deus quer ter comunhão conosco. E isso só acontecerá quando formos sinceros e transparentes. Quando o nosso interior, e não apenas o nosso exterior, for bonito, agradável, primeiramente a Deus e depois, como consequência, aos homens também, para que glorifiquem a Deus que está no céu. Meu desejo sincero é que esses estudos o ajudem a ter uma vida agradável a Deus. Em sexto lugar, eu queria apresentar ainda um outro destaque no capítulo 6, no Sermão do Monte. Capítulo 6 de Mateus, então, revela, nos versos 19 a 34, um sexto destaque que podemos fazer nesse resumo do Sermão do Monte. Ao invés de vivermos ansiosos pelos valores incorretos da vida, ao invés de vivermos ansiosos pelas nossas posses, ao invés de vivermos ansiosos pelo sustento, ao invés de vivermos ansiosos pela própria existência, e ao invés de vivermos ansiosos pela proteção física, pois todas essas preocupações são passageiras e apenas nos deixam ansiosos e, portanto, pecando diante de Deus, Jesus está nos ensinando as razões pelas quais não precisamos viver dessa maneira, de uma maneira ansiosa, preocupada. Além de considerarmos apenas o ensino de Jesus, essas palavras são de fato uma ordem. Não andeis ansiosos, não vos inquieteis. Está muito claro isso no versículo 25 e 31. E as razões para não vivermos assim preocupados ou ansiosos são pelo menos 3. Primeira, essa é uma atitude peculiar dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus. Segundo, o amanhã trará suas próprias dificuldades, então não precisamos nos preocupar com o amanhã. E terceiro, a ansiedade é uma demonstração total de falta de fé em Deus. Ora, ao invés desse comportamento de incredulidade, de ansiedade, Jesus propõe um outro tipo de vida, uma outra conduta mais adequada ao cidadão do reino. Buscai em primeiro lugar, isto é, tenham como máxima prioridade, tenham como prioridade total em suas vidas o quê? Buscar o reino de Deus. Isto é, buscar o senhorio e o reinado de Jesus sobre as nossas vidas, através da ação do Espírito Santo. O princípio é o da substituição. Nada deve substituir Deus em nossas vidas. E, em segundo lugar, nós devemos buscar a sua justiça, isso é, buscar a qualidade de ser reto, de ser justo. Não é suficiente a observância à letra da lei. É preciso observar o espírito da lei. E agora, finalmente, chegamos ao sétimo destaque. Nós queremos então olhar para o capítulo 7. No versículo 12 do capítulo 7 de Mateus, nós temos uma regra áurea. Tudo o que quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também vós a eles. Esse é um ideal demais, alto demais, e exige percorrer o caminho estreito da entrega pessoal, da renúncia de si mesmo. Mas esse é um caminho, e somente nesse caminho conduz a porta estreita. Veja só. Caminhando pela estrada difícil, entrando pela porta estreita, se alcança a vida eterna, se alcança o reino de Deus, pois não há como voltar para o caminho largo e espaçoso. Não há possibilidade de retorno. O que torna esse caminho estreito difícil é que, por ele,
a existência de falsos mestres está infestada e nós temos que ter discernimento para perceber quem são eles. Muitos são os que se iludem e depois têm suas vidas desperdiçadas, perdidas. Por isso Jesus diz no final do capítulo 7 que nós devemos ter muito cuidado, porque um dia será um dia definitivo. Nós poderemos ouvir: vem bem-estar, servo bom e fiel, ou afastem-se de mim, porque vocês têm praticado iniquidade. Querido amigo, nós terminamos esse programa e queremos pedir sobre você a bênção do Senhor. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.